e no resumo semanal de 16 a 20 de agosto da novela Gênesis, no capítulo 150, segunda, 16 de agosto, Bila, serva de Raquel, acaba dando à luz ao segundo filho de Jacó. Raquel diz a Bila que o nome da criança será Naphtali, pois com grandes lutas tem lutado com sua irmã Lia e tem vencido. Lia se desespera por não dar mais filhos a Jacó e acaba fazendo como sua irmã Raquel fez, dando sua serva Zilpa a Jacó como mulher. Novamente, Jacó possui Zilpa, que acaba lhe dando um segundo filho chamado Assé. Rúben, primeiro filho de Jacó, nos dias de ceifa do trigo do campo, acaba achando mandrágoras e apresenta a sua mãe Lia. Raquel observa que Rúben achou as mandrágoras e faz uma proposta a Lia em troca das mandrágoras. Raquel propõe a Lia que se ela lhe der as mandrágoras, ela terá uma noite com Jacó. Lia aceita a proposta de Raquel. No capítulo 151, terça-feira, dia 17 de agosto, Jacó cansado chega do campo e Lia fala para ele que eles terão uma noite como casal, já que Raquel lhe alugou por causa de mandrágoras do seu filho Rúben. Jacó acaba aceitando o pedido de Lia e acaba deitando com ela. Deus concebe a Lia um quinto filho que acaba sendo chamado de Zacar. Passa-se um tempo e Lia concede mais um filho a Jacó, que se chamará Zebulon, sendo o sexto filho de Lia com Jacó. Deus abençoa novamente Lia, que acaba tendo agora uma filha com Jacó, que recebe o nome de Diná. Deus, lembrando de Raquel que era estéril, acaba lhe tornando fértil, e ela acaba concebendo o primeiro filho a Jacó, que recebe o nome de José. Jacó chama Labão e fala para ele que agora ele precisa voltar à sua terra, levando as suas mulheres, os seus filhos, e que ele sabe o quanto ele trabalhou para ele. Labão diz a Jacó que tem uma proposta para ele. Jacó fica surpreso com Labão. No capítulo 152, quarta-feira, 18 de agosto, Labão diz a Jacó que ele o ama muito e que ele é como um filho para ele e que o Deus dele tem abençoado devido ao amor que ele sente pelo sobrinho. Labão fala para Jacó para ele determinar o seu salário que ele pagará. Jacó diz a Labão que ele sabe muito bem o quanto ele já o serviu e que Deus fez aumentar em muito o pouco rebanho que ele tinha antes e que agora ele quer trabalhar para prosperar a sua casa. Labão insiste com Jacó e pergunta o que ele quer como salário. Jacó responde que não quer salário. Jacó diz que ele continuará a cuidar das suas ovelhas se ele concordar com a proposta que ele vai fazer. Jacó diz a Labão que hoje ele vai passar todo o seu rebanho a fim de separar para ele todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas, e é só isso que ele quer como salário. Jacó diz a Labão que no futuro será fácil ele saber se tem sido honesto e que na hora de conferir o seu salário, se houver no rebanho dele carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas, ele, Labão, saberá que foi ele que roubou. Labão diz a Jacó que aceita a proposta dele. Labão no mesmo dia separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Labão entregou aos seus filhos os animais separados por ele, e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Rebeca e Isaac se preocupam com Esaú, que não desiste do desejo de vingança para com Jacó. No capítulo 153, quinta-feira, 19 de agosto, Jacó fica sabendo o que Labão fez com o rebanho dele e fica triste. Bila tenta seduzir Rúben. Jacó teve uma ideia e pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira e de plátano, e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Jacó percebeu algo interessante quando os animais fortes estavam cruzando, que ele colocava os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos.
Por isso, os animais fracos ficavam para Labão, e os animais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos e escravas, camelos e jumento, e passaram-se 7 anos. Jacó um dia ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo o que é do nosso pai, e às custas do nosso pai, que ele está ficando rico. Labão, vendo Jacó prosperando, acaba sentindo ódio de Jacó depois de conversar com Lúcifer. No capítulo 154, sexta-feira, 20 de agosto, Jacó fica preocupado e temeroso, pois percebe que Labão já não se mostrava tão amigo. O Senhor Deus diz a Jacó: volte para a terra dos seus pais, onde estão seus parentes. Eu estarei com você. Lúcifer conversa com Labão e negocia com ele para destruir e envergonhar Jacó. Jacó manda chamar Raquel e Lia para que viessem ao campo onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito, trabalhando para o pai de vocês, mas ele tem me enganado e já mudou o meu salário mais 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: os cabritos com as manchas serão o seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia: os cabritos listados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Jacó falou para Raquel e Lia que um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, ele teve um sonho e viu que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus lhe chamou pelo nome e ele respondeu: aqui estou. Então ele continuou: veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia dessa terra e volte para a terra onde você nasceu. Antes de continuarmos o resumo da novela Gênesis, já deixe seu like para ajudar nosso canal. Caso você seja novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal para receber com exclusividade os resumos da sua novela favorita. Além disso, participe conosco nos dizendo de qual cidade você está assistindo a novela. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Raquel e Lia dizem a Jacó: não sobrou nada para herdarmos nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparará para voltar a Canaã, onde mora Isaque, o seu pai.